A rede ferroviária, que começou a ser construída em 1910 e foi inaugurada em 1913, trouxe grande desenvolvimento para Jaraguá do Sul, pois facilitava a viagem entre Jaraguá e os grandes centros, e também ligava a cidade do Porto de São Francisco ao interior do estado. A vida social e cultural de Jaraguá do Sul girava em torno da estação, pois através do trem chegavam as notícias. Além disso, estimulou o crescimento da rede hoteleira, uma vez que muitas das pessoas que vinham de trem pernoitavam na cidade. O desenvolvimento de Jaraguá do Sul e de todas as cidades do Vale do Itapacu está atrelado a esse projeto. Então, Emílio Carlos Jordão, já no final do século XIX, tinha em mente de construir fazer uma conexão entre o interior e o litoral. Esse era o pensamento dele, que acabou se concretizando, até porque ele era um homem influente na corte do Rio de Janeiro, e depois mesmo no Rio de Janeiro republicano. A ferrovia alavancou, ela veio justamente porque aqui se assentou toda uma base de trabalho, e junto com essa sociedade do trabalho nós tivemos o início da industrialização, uma indústria assim que começou muito ligada à produção da pecuária, o laticínio, né? Então nós tivemos importantes indústrias já em 1906 da família Weg, depois a família Gomes, a família Grupa, né? E Raimundo Rau. E além disso, o próprio Bright, que também iniciou na década de 20 com a movimentação do comércio, tá? E esse comércio dele de atacadista, levando a nossa cachaça produzida pelos colonizadores egressos de São Pedro de Alcântara, os nossos Hunsrück, e esse pessoal produzia muita cachaça, e essa cachaça ela era levada para o interior do Paraná, e de lá os Bright traziam os grãos, o milho. E a cidade então foi se assentando. Nós tínhamos produção de carroças que eram aqui feitas em Jaraguá do Sul e exportadas para o sudoeste do Paraná. A indústria de chapéu, que chegou por Marcato ainda na década de 20, tudo se expandiu, e depois, ainda também na década de 20, nós tivemos uma expansão da Max Wille, porque foi adquirida do seu Titke, e nós tínhamos ainda a cervejaria do William Walter. Então toda essa economia assim, representava muito, agregada a Joinville. Até 34 nós éramos o distrito da cidade de Joinville. Então tudo isso, as pessoas foram visionárias e implantaram aquilo que nós colhemos hoje. Hoje Jaraguá é uma cidade de desenvolvimento industrial acentuado e tecnológico. Prova disso que nós temos ao lado aqui do Museu da Paz, né, o Museu da Ciência e Tecnologia, o da WEG. E que a WEG também nasceu nesse cenário nos anos 60, de que já ali nós estamos substituindo a força do transporte ferroviário pelo rodoviário, porque se implementa uma nova política pública com a presença do regime militar, que valorizou muito a rodoviária, em detrimento se diminuiu então o transporte ferroviário. A ferrovia foi marcada pelo trabalho de diversos segmentos. Nós tivemos entre afros que trabalharam, descendentes de letos italianos, imigrantes inclusive italianos da Letônia, todos esses grupos étnicos que vieram, que se instalaram na região do Vale do Itapacu, trabalharam nessa ferrovia, foram os construtores. E a ferrovia também introduziu uma grande marca, uma nova arquitetura, a arquitetura do ferro. E isso deu a todas as cidades do Vale do Itapacu, e de modo particular a Jaraguá do Sul, né, o requinte do desenvolvimento, cuja marca ganhou grande velocidade a partir dos anos 60, quando foi feita a opção definitiva de que o desenvolvimento da cidade então seria industrial, permeado principalmente pela indústria têxtil, metalmecânica e de alimentos. A estrada de ferro para a região, eu acredito que ela foi realmente algo fundamental para o crescimento da cidade. Se não houvesse a estrada de ferro, a cidade não teria crescido tanto. E também na localidade onde ela criou. A gente pode ver que o centro da cidade está ao lado da estrada de ferro, né? E isso para mim assim é algo que um leva ao outro, né? Certo? Se não fosse aqui o centro da cidade, poderia ter sido em outro lugar, porque Jaraguá do Sul também começou a ser colonizada lá pelo Rio dos Cedros, o Garibaldi, vindo do Garibaldi para cá, né, para o centro da cidade. Mas
Acho que fundamental foi então a estrada de ferro passar aqui e desenvolver mais essas colônias aqui, que ao lado da estrada de ferro eram mais colônias alemãs, né? Aquele museu que a gente tem aqui no centro, na frente do terminal urbano, antigamente ele era usado como o ponto, né, onde as pessoas embarcavam em trens de passageiros, né? Então era a estação ferroviária e ali vinham pessoas de tudo quanto era lugar e partiam dali também, né? Jaraguá do Sul era um centro, assim, uma parada obrigatória para muita gente que ia para São Francisco do Sul. Então eles vinham de muito longe, o trem parava ali, eles desciam, tá? Porque ir daqui de Jaraguá até São Francisco dava um bom pedaço ainda, né? E nessa parada tinham hotéis aqui no centro. Não sei se vocês chegam a lembrar, mas tinha um hotel ali na frente do Abdão Batista e tinha mais 2 hotéis, se não me engano, nessa região central aqui, bem próximo da estação. Então os viajantes paravam, se hospedavam nos hotéis e depois no outro dia continuavam a viagem. Já a biblioteca pública, né, ali era o local de depósito, né, de cargas, o estaleiro de cargas, vamos chamar assim. Então, o trem parava, o trem de carga deixava muitas cargas ali e dali outros caminhões pegavam para levar para outras localidades. Cresceu tanto o movimento na ferrovia e cresceu tanto o fluxo de mercadorias que saíam de Jaraguá e como chegavam em Jaraguá, que eles acharam por bem ampliar esse edifício todo e transformar ele todinho como depósito de mercadorias, construir estação de trem chiquérrima, com pisinhos, as pastilhas pequenininhas, muito bonita, bem trabalhada, né? No desenho, tinha uns balcões muito lindos de madeira na entrada, ali onde fazia a recepção dos passageiros, onde compravam as passagens. Eles construíram lá e passou tudo a ser depósito. E até no começo da década de 90, isso aqui funcionou como depósito e estação de trem foi tipo 88, 89, por aí mais ou menos. Teve trens ainda, porque nós tínhamos o trem para medida foi desativado em 84, 85 e ficou apenas a litorina. Ficou anos abandonado, muitos anos abandonado. Aí lá em 2007, na gestão do Moacir Bertoldi, tinha a gestora da Fundação Cultural, era a dona Natália Preto. Eles acolheram o projeto sugerido pelo grupo de arquitetos de Jaraguá do Sul, da EJAS. Eles tinham uma proposta de revitalizar o centro aqui, porque estava tudo abandonado, estava perigoso, estava reunião de marginalização, drogados e tudo mais nessa área. Era nos fundos, era na frente, tinha medo de passar com medo, ninguém passava para o outro lado. Não tinha uma pracinha, estava tudo abandonado, quebrado. Então eles propuseram, já tinham proposto há muito tempo já esse projeto, mas ninguém tinha coragem de assumir. Daí nesse momento, esse prefeito dessa ocasião e essa gestora da fundação foram atrás da rede ferroviária para adquirir os prédios. Acho que no estado é o único que a prefeitura é dona dos prédios. Por isso que está preservado. A restauração da estação ferroviária e a transformação em biblioteca aliviou a tensão sobre alguns pontos do centro da cidade, mas a presença da linha férrea ainda traz dor de cabeça para os cidadãos. O positivo é que vocês já trouxe muitas divisas, né, para o município, e o município se criou em volta dele. Eu acredito que é interessante, algo diferente para a cidade, principalmente para quem não conhece o trem. Eu acho que o trem é um marco histórico para Jaraguá. Eu acho que já teve uma importância e deveria continuar com o trem de passageiros, não só de cargas, porque facilita o transporte, né? Ponto negativo, a se dizer, é que ele realmente corta a cidade e isso traz muitos problemas no trânsito. Outro problema ainda, que até lembrei agorinha, foi a questão do barulho. O trem realmente faz muito barulho e incomoda quem mora perto. O trem, ele muitas vezes me atrasa, porque hoje, por exemplo, foi um dia que eu quase perdi o ônibus, porque eu tive que esperar o trem passar até chegar ao ponto de ônibus. Nós tem alguns entraves para a nossa cidade. Os horários que eles passam, impossibilitando
de certa forma, o fluxo do trânsito, dificultando muitas vezes a locomoção das pessoas dentro do município. Uma coisa que me incomoda na hora de ir para a faculdade, a gente não esquece de fazer isso, eu sempre chego atrasado. Mas ao mesmo tempo causa-se transtorno para os moradores, no trânsito principalmente. Não que você tirar ele do meio da cidade vai resolver todo o problema, você vai estar só tapando o sol com a peneira, porque a gente vai continuar usando muitos carros e incentivando o uso de carros. Primeiro que não é o trem que está passando no meio da cidade, mas a cidade foi construída em volta do trem. Só que eu acho que os governantes deveriam ter vindo de longe, se preparando para defender ele. Não é ele defender a cidade. A cidade devia crescer defendendo ele. Através do quê? De um viaduto, através de qualquer outra forma, né? Muitas formas. Tem cidade, por exemplo, eu estive lá em Buenos Aires agora há pouco tempo, fiquei lá uns 15 dias. Então tive a oportunidade de ver como funciona a cidade lá. Tem trem por tudo lá. Só que assim, em parte ele passa por cima, em parte ele passa por baixo. E o povo defendeu ele, quer dizer, não atrapalha, ele não precisa parar para ninguém e ninguém precisa parar por ele. Né? Foi feito um projeto para usar o trem também para o transporte das pessoas de Jaraguá quanto de Guaramirim e também outro projeto para levantar o trilho e deixar para que ele não interfira na rua. E daí eu me pergunto, um projeto que foi aprovado em 2006 e até hoje não foi nem pensado em como colocar em prática. Eu acho sacanagem isso e querer tirar esse trem do nada. O transporte ferroviário, eu acho uma pena ele não estar tão desenvolvido no nosso país, né? Porque para carga e para viagem ele é um transporte muito mais rápido, porque não tem fila como o rodoviário, né? E é uma pena o nosso país não ter tão desenvolvido, porque querendo ou não é um atraso. O aspecto positivo é que o país deveria utilizar o trem para transportar cargas a longa distância. O mundo inteiro faz isso. O que tem acontecido com a estrada de ferro é algo de se pensar realmente, né? Hoje nós temos um outro modelo de desenvolvimento, né? A estrada de ferro é importante para o país, acho que nós deveríamos ainda fomentar mais o uso de estrada de ferro, mas realmente eu vejo que seria importante tirar esses trilhos do centro da cidade. Nós já tínhamos um projeto na época do prefeito Geraldo Werner de tirar os trilhos do centro da cidade e, se eu não me engano, ao falecer, esse projeto foi tocado pelo prefeito Irineu Pazzolt e a oposição ao prefeito Irineu Pazzolt acusou, né, que havia desvios de verba nesse desvio ferroviário. Aí o governo federal parou de tocar o projeto para investigar se haviam desvios ou não, e nesse parar de tocar o projeto, a verba foi destinada para outras obras, né? Você não fica esperando acabar o processo para depois continuar a obra. E isso faz o que? Isso foi lá no início de 2000, por aí, né? 98 a 2000, tá? Que ocorreu. E por isso a gente não tirou os trilhos do centro da cidade. Era para estar fora do centro da cidade, lá nesse início do milênio, né? Eu não sou jaraguaense, mas eu moro aqui há 31 anos e meio. Eu amo de paixão o trem. Ele me incomoda às vezes, porque já aconteceu de estar com muita pressa, chegar atrasado. Mas daí eu penso assim, também, né? É tão bonito de se ver. Eu acho que Jaraguá do Sul cresceu em torno da ferrovia. O desenvolvimento todo de Jaraguá do Sul veio pela ferrovia. Então, assim, talvez o trem de carga, propriamente dito, poderia até ser desviado, mas esses trilhos deviam ser aproveitados e feito alguma coisa, né? Por exemplo, VLT, que é uma proposta que a prefeitura já tem, trabalha em cima disso, está sendo trabalhada nessa gestão muito trabalhada, até já começou na outra e continua trabalhando nessa, a proposta do VLT, que é veículo leve sobre trilhos, né? E daí serviria de transporte público. Ele iria de uma ponta a outra, teria um trajeto que beneficiaria muita gente e tiraria talvez um pouco do fluxo, né, de veículos do centro.
acho que não deveria retirá-los totalmente, não deveria retirar, assim, deveria mantê-lo com outro uso. A ferrovia ainda está indo hoje e existe hoje toda uma luta de resistência. Por que nós não queremos que ela saia? Porque ela representa a memória daquilo que foi. Se tirar a ferrovia da cidade é como tirar e banir os cemitérios da cidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazermos um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico significa de colocarmos ela subterrânea. E sobre ela nós temos que colocar o transporte, hoje que eles chamam a VLT, esses veículos leves, para quê? Para dar mobilidade e para garantir que a classe trabalhadora se locomove, não de carro, mas com esse transporte como as modernas cidades. A proposta mais amplamente discutida é a do desvio do trem de carga para fora da cidade e a implementação do VLT, reutilizando assim a linha férrea. O VLT faria viagens cruzando a cidade várias vezes ao dia, e acrescentando assim mais uma opção de transporte coletivo para a população.